Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, te louvamos, Senhor, porque Tu és bom. Tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Te louvamos porque Tu és fiel, justo. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor não nos dá aquilo que merecemos, que é a Tua ira, Pai. Pelo contrário, o Senhor nos amou, Pai amado. Deu seu Filho naquela cruz, Pai, para morrer pelos nossos pecados. Levou nossas culpas, nossas transgressões, Senhor. Nosso castigo, Pai amado, estava sobre ele, Pai. Senhor, obrigado, porque a cada dia o Senhor demonstra a Tua misericórdia para com nós, Senhor, nos dando mais um dia de vida, mais um dia do Teu milagre, Senhor, em nossas vidas. Pai, obrigado, porque mesmo sem merecer, o Senhor nos dá bênçãos e mais bênçãos, Pai. Bênçãos que muitas vezes, Senhor, não te agradecemos. Perdoe, Senhor, perdoe nossa ingratidão, perdoe nossos pecados, Senhor, nossas mentiras, nossas omissões, meu Deus. Nos perdoe, Pai. Nos perdoe quando queremos ser independentes de Ti, Senhor. Andar sozinho, Pai amado. E já vimos que isso não dá certo, porque sozinho certamente vamos nos perder, Pai. Precisamos de Ti, Senhor, cada dia, Senhor. Somos dependentes da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia, Senhor. A Tua graça nos alcançou quando estávamos condenados, Pai amado. O Senhor nos tirou da condenação e nos trouxe para a vida. Vida é essa que só existe em Ti, Pai. Obrigado, Senhor, pela essa oportunidade de Te servir, de Te adorar, de Te cultuar, Senhor. E nesse momento, Senhor, Te pedimos, nos dê entendimento, sabedoria, compreensão de tudo que vamos ler agora, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos para o devocional de Spurgeon, gente. Hoje o devocional é referente a Atos. Abra sua Bíblia em Atos. Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, versículo 13. Versículo 13. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 21, tá bom? Para entender o contexto. Atos capítulo 4, versículo 1 a 21. Isso, 1 a 21. Que diz assim a palavra do Senhor. Pedro e João, diante do conselho superior,
Uma introdução dessa parte, diz assim: agora, Pedro e João precisam se defender diante do Conselho Superior. Novamente, os apóstolos falam com poder, deixando os líderes dos judeus admirados. Não havia como negar que, de fato, Pedro e João haviam curado o homem. E o versículo 1 inicia assim: Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram alguns sacerdotes. O chefe da guarda do templo e alguns saduceus, eles ficaram muito aborrecidos, porque os dois apóstolos estavam ensinando ao povo que Jesus havia ressuscitado e que isso provava que os mortos vão ressuscitar. Então, prenderam os dois e os puseram na cadeia para ficarem lá até o dia seguinte, pois já era muito tarde. Porém, muitas pessoas que ouviram a mensagem creram, e os homens que creram foram mais ou menos 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades dos judeus, os líderes do povo e os mestres da lei. Nessa reunião estavam também Anás, que era o grande sacerdote, Caifás, João, Alexandre e os outros que eram da família do grande sacerdote. As autoridades puseram os apóstolos em frente deles e perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: autoridades e líderes do povo. Os senhores estão nos perguntando hoje sobre o bem que foi feito a este homem e como ele foi curado. Pois então, os senhores e todo o povo de Israel fiquem sabendo que este homem está aqui completamente curado pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou. Jesus é aquele de quem as Escrituras Sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Os membros do Conselho Superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e de João, pois sabiam que eram homens simples e sem instrução, e reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus, mas não podiam dizer nada contra os dois, pois o homem que havia sido curado estava ali de pé, junto com eles. Em seguida, mandaram que Pedro e João saíssem da sala do conselho e começaram a discutir o assunto.
Eles diziam: o que vamos fazer com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que eles fizeram um grande milagre, e nós não podemos negar isso. Mas, para não deixar que a notícia se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los, a fim de que nunca mais falem com ninguém a respeito de Jesus. Então os chamaram e ordenaram duramente que não falassem nem ensinassem nada a respeito de Jesus. Mas Pedro e João responderam: Os senhores mesmos julguem diante de Deus. Diante de Deus. Devemos obedecer aos senhores ou a Deus, pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Aí o Conselho Superior os ameaçou com mais dureza ainda, e depois os mandou embora. O conselho não pôde castigá-los, porque todo o povo louvava a Deus por causa do que havia acontecido. O homem que foi curado por esse milagre tinha mais de 40 anos. Amém. E o versículo em destaque é o versículo 13, que diz assim: Os membros do Conselho Superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e de João, pois sabiam que eram homens simples e sem instrução, e reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus. Vamos ver o que Spurgeon fala sobre esse versículo. Um cristão deve ter uma semelhança impressionante com Jesus Cristo. Você leu sobre a vida de Cristo, bela e eloquentemente escrita. Mas a melhor vida de Cristo é sua biografia viva, escrita nas palavras e ações de seu povo. Se nós fôssemos o que professamos ser e o que deveríamos ser retratos de Cristo. De fato, de tal semelhança a Ele, que o mundo não precisaria nos congelar num tempo como numa foto e dizer: bem, tem alguma semelhança, mas exclamariam quando estivessem conosco. Eles estiveram com Jesus. Ele os ensinou. São como ele. Captaram a essência do santo homem de Nazaré. E ele age em suas vidas e em suas ações diárias. Um cristão deveria ser como Cristo em sua ousadia. Nunca ter vergonha de sua própria religião, sua confissão de fé. Sua confissão de fé nunca o desonrará. Cuidar para jamais desgraçá-la. Ser como Jesus, muito valioso para o seu Deus. Imitá-lo em seu espírito amoroso. Pensar com bondade. Falar bondosamente e fazer o bem, de modo que os homens digam sobre você: ele esteve com Jesus. Imitar Jesus em sua santidade. Ele era zeloso.
Ele era zeloso por seu mestre? Seja também, sempre fazendo o bem. Não desperdice tempo, o bem é muito precioso. Ele foi abnegado, nunca buscando seu próprio interesse, seja igual. Ele foi piedoso, seja fervoroso em suas orações. Ele teve consideração pela vontade de seu pai, então submeta-se a ele. Ele foi paciente, então aprenda a suportar. E melhor de tudo, como um grande retrato de Jesus, tente perdoar seus inimigos, como ele o fez. E permita que essas palavras sublimes de seu mestre, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, ecoem em seus ouvidos. Perdoe como espera ser perdoado. Amontoe brasas sobre a cabeça de seus inimigos, ao demonstrar bondade com eles. Bem pelo mal. Lembre-se, é divino. Seja divino então, e de todas as maneiras e formas, viva de modo que todos digam sobre você: ele esteve com Jesus. Amém. Vamos para algumas referências e comentários de Atos, capítulo 4, versículos 1 a 22. Acabei lendo até o 22. Atos, capítulo 1, versículo 1. O chefe da guarda do templo, um levita encarregado da segurança do templo. Referência, Atos capítulo 5, versículos 24 e 26. Que era não somente o grande centro religioso dos judeus, mas também o centro político e econômico. O cargo do chefe da guarda era inferior apenas ao do grande sacerdote. Os saduceus tinham grande poder nos assuntos do templo. Referência, Atos capítulo 5, versículo 17. Aqui em Atos, os maiores adversários são os saduceus, que não criam que os mortos ressuscitam. Referência, Atos capítulo 23, versículo 8. E Atos capítulo 4, versículo 10. E não tanto os fariseus, como acontece nos evangelhos. Atos capítulo 4, versículo 3. Prenderam os dois. Os romanos permitiam que as autoridades do templo prendessem e julgassem aqueles que estivessem causando desordem na área do templo. Já era muito tarde. Tarde demais para o Conselho Superior se reunisse e julgasse o caso. Atos capítulo 4, versículo 6. Anás tinha sido o grande sacerdote de 6 a 15
depois de Cristo. O seu genro, Caifás, era o grande sacerdote. Referência a Lucas, capítulo 3, versículo 2. Atos, capítulo 4, versículo 7. Não se questiona a cura em si, mas como ela foi feita. Atos, capítulo 4, versículo 8. Pedro respondeu. Diante das autoridades, Pedro repete a mensagem dos versículos 8 a 12 que ele já tinha anunciado ao povo. Referência a Atos, capítulo 3, versículos 12 a 16. Atos 10, capítulo 4, versículo 10. Poder do nome. Referência a Atos, capítulo 3, versículo 6. Atos, capítulo 4, versículo 11. As Escrituras Sagradas. Referência. Salmo 118, versículo 22. Esta passagem é citada também em Mateus, capítulo 21, versículo 42, Marcos, capítulo 12, versículo 10, Lucas, capítulo 20, versículo 17 e 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 7. Atos, capítulo 4, versículo 13. Sem instrução. Não tinham aprendido dos mestres judeus como interpretar a lei de Moisés. A coragem de Pedro. O mesmo Pedro que de medo havia negado Jesus. Referência Lucas, capítulo 22, versículos 54 a 62. Cumpre-se a promessa de Jesus em Lucas, capítulo 12, versículos 11 a 2 e versículo 8 de Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4, versículo 19. Devemos obedecer. Referência a Atos, capítulo 5, versículo 29. E por fim, não podemos deixar de falar. Referência a Atos, Atos capítulo 4, versículo 20. Não podemos deixar de falar. Referência a Atos capítulo 22, versículo 15. E aqui está, gente, as referências e comentários de Atos capítulo 4, versículos de 1 a 22. Vamos agora ler Salmos. Salmos de número 83. Ó Deus, derrota os inimigos. Uma introdução desse salmo diz: Salmo de súplica. Referência Salmo 3, versículo 1. Do povo pedindo a Deus que os salve dos seus inimigos, os quais ameaçam invadir o país e destruí-los. Uma introdução desse salmo diz: Salmo de súplica, do povo pedindo a Deus que os salve dos seus inimigos, os quais ameaçavam invadir o país e destruí-los. Primeiro, um pedido de ajuda, versículo 1. Segundo, nações inimigas planejam a destruição de Israel.
versículos 2 a 8. Terceiro, o povo ora a Deus pedindo que ele faça agora o que fez no passado, versículos 9 a 12. E quarto, e que ele, o governador do mundo, destrua essas nações, versículos 13 a 18. E os Salmos. E o Salmo 83 inicia assim: Salmo de Asaf, canção. Ó Deus, não fiques em silêncio, não te cales. Não fiques parado, ó Deus. Olha, os teus inimigos se agitam, e aqueles que te odeiam estão se revoltando. Eles estão fazendo planos traiçoeiros contra o teu povo. Estão tramando contra aqueles que tu proteges. Eles dizem: venham, vamos destruir Israel, para que o nome desse povo seja esquecido para sempre. Os inimigos concordam nos seus planos. Os que fazem um acordo contra ti são estes: o povo de Édom e os ismaelitas, o povo de Moabe e os agaritas, o povo de Gebal, Amon e Amaleque, da Filisteia e de Tiro. A Assíria também se juntou com eles, como forte aliada dos Amonitas e dos Moabitas, os descendentes de Ló. Ó Deus, faze com eles como fizeste com os midianitas, como fizeste com Sisera e com Jabim, no rio Quizon. Eles foram derrotados em Endor, e os corpos deles apodreceram na terra. Faze com os seus generais o que fizeste com Oreb e com Zeeb. Derrota todos os seus chefes, como fizeste com Zeba e com Salmuna. Pois estes disseram: vamos ficar com a terra de Israel, a terra que pertence a Deus. Ó meu Deus, espalha essa gente como o pó, como a palha que o vento sopra para longe. Assim como o fogo queima a floresta e as labaredas incendeiam os montes, assim persegue-os com a tua tempestade e faze com que sintam medo do teu furacão. Ó Senhor Deus, faze com que eles se sintam envergonhados e assim reconheçam o teu poder. Que sejam derrotados e envergonhados para sempre. Que morram em completa desgraça. Que saibam que somente tu és Deus, o Senhor. Que tu és o Altíssimo, que governa toda a terra. Amém. E é isso, gente. Salmos de número 83. Deus os abençoe.